nome é Bárbara Gutierrez e eu, muito feliz, estou aqui apresentando o nosso próximo painel, que é Educação Especial, Jogos Especiais. Nesse painel, o Cristiano Sieves, da Playmovie, que foram os criadores da Playtable, que é a maior plataforma de jogos educativos do Brasil, apresenta uma discussão sobre o poder dos jogos como uma ferramenta que estimula e contribui para o aprendizado das crianças com deficiência, criando experiências transformadoras e movendo seus corações e mentes. Gente, que tema é esse, hein? Olha, gosto. Esse painel é originalmente em português, beleza? Mas tem tradução simultânea em inglês. Você já sabe, né? Clica aqui no link e aí você dá uma olhadinha em inglês se você quiser. Bom, sendo assim, eu gostaria de chamar o participante desse painel, Cristiano, gerente de marketing e produtos da Playmovie. Tudo bom, Cristiano? Olá, tudo bem? Muito prazer em estar aqui mais uma vez no Big com vocês. Prazer é nosso, Cristiano, principalmente com um assunto tão importante e de representatividade como esse. Bom, a tela é sua. Pode seguir. Bom, obrigado. Meu nome é Cristiano. Uma breve apresentação sobre mim. Eu sou ludopedagogo, sou autor de livros infantis. Eu trabalho com educação há mais ou menos uns 15 anos, desenvolvendo produtos, jogos e recursos para motivar os alunos e melhorar o seu aprendizado. E atualmente eu sou diretor de produtos e marketing na Playmovie, que é uma edtech brasileira que criou e fabrica a Playtable. A Playtable é uma mesa interativa com jogos pedagógicos e está presente em mais de 1.200 escolas e já impactou a vida de mais de 400 mil alunos. E o nosso assunto aqui de hoje, que nós vamos falar, são os jogos como ferramenta pedagógica, como ferramenta de aprendizado. Mas nós vamos falar especificamente de uma modalidade especial, que, como o próprio nome diz, é a educação especial. Já está aí com vocês a nossa apresentação. E antes da gente falar sobre os jogos, nós precisamos entender um pouco o que é a educação especial. Existem dois conceitos que são fundamentais para o nosso entendimento. O primeiro deles é a educação inclusiva, ou popularmente conhecido como inclusão, que é o processo de integrar um aluno com deficiência, por exemplo, dentro do ensino regular, ou seja, integrá-lo à rotina regular lá da sala de aula. Para isso, muitas vezes é necessário adaptar recursos para que ele possa acompanhar o aprendizado junto com os colegas. Em muitos casos, até a necessidade de um professor auxiliar, como um intérprete de Libras, por exemplo. Já a educação especial é aquela feita de acordo com as necessidades especiais de cada aluno, que podem ser para uma criança com uma deficiência ou uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado. Na prática, é quase como um reforço escolar, que leva em consideração a melhor forma que aquele aluno vai aprender. Nesse caso, é feito um diagnóstico por uma equipe multidisciplinar, inclusive com exames neurológicos, e em cima deste diagnóstico, um professor especializado vai traçar uma estratégia para ajudar esse aluno. No Brasil, existem vários decretos que regulamentam a educação especial, mas o principal deles é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras coisas, procura garantir o acesso à educação inclusiva e também a modalidade de educação especial. Além disso, existem também outros documentos normativos do Ministério da Educação que também direcionam esse trabalho. A educação especial, ela pode acontecer dentro da escola regular, neste caso, em salas especiais, conhecidas como salas de recursos multifuncionais, onde são explorados jogos, games, brinquedos, equipamentos de acessibilidade. O nome desse trabalho dentro do sistema público é AEE, Atendimento Educacional Especializado. Porém, a educação especial pode acontecer também em escolas especializadas. É o caso das APAES, que surgiram principalmente por conta dos alunos com síndrome de Down. Porém, hoje fazem atendimentos para deficiências múltiplas. Existem várias instituições no Brasil, como a ACD, ONGs, além de clínicas particulares também, como clínicas de fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, entre outras também. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre a educação especial, nós vamos falar um pouquinho também sobre as crianças, os alunos, e como eles aprendem. E o ponto mais importante numa prática pedagógica é a motivação. E a maneira mais eficaz do mundo
para motivar uma criança é utilizar uma linguagem natural delas, que é a brincadeira. Brincar é tão importante para o desenvolvimento infantil que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela reconhece essa importância e incentiva que isso seja explorado na escola. A BNCC é um documento normativo que define habilidades e competências mínimas que todo aluno no Brasil precisa desenvolver. E olhem só que legal, eu queria trazer uma citação do Piaget, que é um dos estudiosos mais influentes na educação em todo o mundo, que ele diz o seguinte: brincar exige concentração durante grande quantidade de tempo, desenvolve iniciativa, imaginação e interesse. É o mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte emocional e o corpo da criança. E para explorar a brincadeira no processo de aprendizagem, existe a ludopedagogia, que é um segmento da pedagogia que se dedica a estudar a influência do recurso lúdico no processo de aprendizagem. E eu acredito que todos aqui conhecem muito bem o termo lúdico, que vem do latim ludus, que significa jogo, diversão. Mas a ludopedagogia não é simplesmente incluir um jogo na rotina escolar. É necessário que isso seja feito com planejamento, com objetivos e também com avaliações, para saber se tudo aquilo que foi planejado deu resultado. Bom, agora a gente vai falar sobre aquilo que realmente interessa. Vamos falar sobre jogos. Vocês saberiam dizer o que um jogo precisa ter para ser usado na educação especial? Eu acredito até que alguns de vocês devam ter algumas respostas. Mas, antes de tudo, existe um requisito mínimo para que o jogo esteja apto para ser utilizado na educação especial. Claro que existem outros também, mas se ele não tiver esse requisito, ele não serve. Esse requisito é o segredo de tudo. Como eu sou uma boa pessoa, eu vou contar esse segredo para vocês. O jogo, ele precisa ser divertido. Se ele for divertido, ele é candidato a ser utilizado na educação especial. Talvez vocês estejam se perguntando, mas é só isso? Não existe outro? Claro que existem outros de acordo com objetivos específicos. Quando um jogo é utilizado dentro de uma prática pedagógica, ele entra num ciclo que, de forma muito resumida, seria mais ou menos o seguinte: nós temos um objetivo a ser alcançado, nós vamos ter uma ação, que é usar o jogo propriamente dito, e no final nós teremos uma avaliação para saber se aquilo que foi aplicado deu resultado. Obviamente, se um jogo se propõe a atingir determinado objetivo, naturalmente ele precisará seguir aquela linha. Nós não vamos desenvolver leitura e escrita nas crianças utilizando jogos de matemática, por exemplo. Existem outros aspectos muito específicos também. Por exemplo, crianças autistas podem ter dificuldade com excessos de estímulos. Nesse caso, os jogos seguirão numa linha bem suave, sem trilhas, poucos objetos na tela ou poucas cores. Isso não significa que aquele jogo que tem muitas trilhas ou animações não sirva para a educação especial. A única diferença é que determinados alunos terão mais dificuldade com ele. Outro exemplo que deve ser levado em consideração na educação especial: algumas crianças podem ter dificuldade em diferenciar o mundo imaginário do mundo real. Por isso, ao desenvolver algum jogo, não é recomendado, por exemplo, algum aspecto violento, como jogos de tiro, pois a gente pode ter alguma interpretação errada por parte das crianças. Eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo para vocês. Gostaria que a produção do Big exibisse com alguns exemplos de alguns jogos que nós trabalhamos aqui. Nós exploramos muitos jogos, boa parte deles com mecânicas casuais, porque elas são fáceis de aprender, pode-se trabalhar muitos conteúdos e também são fáceis de se desenvolver. Quando a gente fala de educação, nós temos um tempo limitado para as crianças utilizarem os jogos. Quando a criança está lá na sua casa, no seu ambiente doméstico, ela tem muito tempo, né, para interagir com os jogos. Ela vai interagir de uma forma livre, de uma forma sem compromisso, com aprendizado ou com algum objetivo nesse sentido. Quando a gente vai para o ambiente escolar, seja na educação regular ou na especial, nós temos um tempo bem limitado. Então, não é recomendado, por exemplo,
que a criança perca muito tempo para aprender a jogar o jogo. O ideal é que ela aprenda rapidamente e que ela possa evoluir rapidamente o jogo. Para vocês terem uma referência, na rede pública, as crianças têm de 2 a 3 aulas por semana. Uma hora aula, em torno de 40 minutos. Então, é um tempo muito curto para se desenvolver. Então, os jogos precisam ter objetivos muito claros, muito específicos. Infelizmente, não deu para mostrar o vídeo, mas não tem problema. Esses jogos que nós desenvolvemos, eles são feitos tanto por nós aqui na Playmovie, quanto por vários estúdios independentes do Brasil e também fora do Brasil. São jogos dos mais variados tipos, com as mais variadas temáticas e objetivos, todos eles buscando desenvolver uma aprendizagem dentro desse conceito que eu passei para vocês, onde nós temos um objetivo a ser alcançado, nós temos uma ação, que é usar o jogo propriamente dito, e no final nós temos uma avaliação, que na educação especial não é feita uma prova ou um teste tradicional, mas é feita uma avaliação, um diagnóstico por parte do profissional que está trabalhando com determinado aluno, porque ele leva em consideração as necessidades especiais de cada um dos seus pacientes. E agora a gente vai falar da parte mais legal da nossa conversa com vocês, onde nós vamos contar algumas histórias fantásticas de crianças transformadas através desse trabalho. É importante aqui, eu quero frisar muito bem, que nenhum dos resultados que eu vou mostrar para vocês agora na sequência foi possível sem a competência dos profissionais e professores desses alunos. Os jogos, eles não fazem nada sozinhos, mas nas mãos desses profissionais, os jogos, anotem bem o que eu vou falar aí, os jogos se transformam em ferramentas para lapidar pequenos diamantes. O talento e conhecimento desses profissionais é que fazem toda a diferença. Claro que o jogo é uma ferramenta fantástica, porque ele motiva, porque ele engaja, as crianças estão acostumadas com essa linguagem, mas para gerar o aprendizado é necessário o trabalho do profissional também. Essa menina que vocês estão vendo aí, do lado direito, com a camiseta branca, ela é Isadora, ela é autista. Ela tinha um diagnóstico de 95% de chance de nunca aprender a ler e escrever. Mas quem deu esse diagnóstico não contava com a super professora que ela tinha. A Isadora, ela não gostava de ir para a escola, ela tinha uma dificuldade de aprendizado grande, e isso era muito frustrante para ela. Mas quando a professora dela passou a utilizar os jogos, esse cenário começou a mudar. Mudou tanto, a motivação da Isadora mudou tanto, que a mãe da Isadora um dia me contou que certo dia, nem ela, nem o seu marido tinham condições de levar a Isadora para a escola, para esta aula de reforço. Mas a Isadora fez um escândalo tão grande que eles precisavam pedir auxílio para os seus vizinhos para que alguém pudesse levá-la para a escola, porque ela não admitia faltar e perder aquela aula de jeito nenhum. E isso faz toda a diferença. Quando a criança aprende, ela se motiva, e essa motivação faz ela querer aprender mais. E o resultado da Isadora é que em 6 meses ela estava lendo e escrevendo. Vejam só o poder de utilizar esse tipo de ferramenta na educação. Um outro caso que eu gostaria de contar para vocês é da Paulinha. A Paulinha é uma aluna muito simpática e divertida. Ela tem paralisia, por isso ela tem dificuldade em desenvolver a fala. Ela tem muita dificuldade em interagir com praticamente tudo, inclusive coisas simples, como segurar um talher para comer, por exemplo. Quando a professora começou a utilizar os jogos, ela percebeu uma oportunidade incrível dela poder dividir uma atividade com os colegas da sala. Devido à sua limitação, realmente isso era muito difícil. E os atendimentos nessa modalidade de educação especial geralmente são individuais. A professora teve a ideia de convidar os outros alunos da sala para brincar junto com ela. Isso, no final, causou até uma confusão na escola, porque todos os colegas queriam ir jogar junto com a Paulinha, e a professora teve que organizar, inclusive, uma lista de quem poderia vir em cada aula para não tumultuar o ambiente da aula da Paulinha. No começo, a professora ajudava muito a Paulinha para estimular a parte motora. E depois de um certo tempo, com a evolução, a própria professora desenvolveu esse acessório que vocês estão vendo, que é uma ponteira, para dar mais
mais autonomia, para que a Paulinha pudesse interagir diretamente com os jogos. E olha o resultado aí. Essa foto que a gente está mostrando é uma foto real dela fazendo atividade. O significado dessas atividades para esta menina são incalculáveis. E também gostaria de falar um pouquinho de um dos nossos parceiros aqui na Playmovie, que é o fonoaudiólogo Edson Francis. No final de 2019, um pouquinho antes ali da pandemia, ele conduziu um estudo utilizando os nossos recursos aqui na Playmovie e apresentou os resultados do primeiro Congresso Internacional de Neurociência e Reabilitação que aconteceu em Goiânia, em 2019. Esse estudo ele acompanhou o aprendizado de diversos alunos com idades diferentes, com diagnóstico de desvio fonético, dislexia e disgrafia. Ou seja, relacionados à questão das linguagens do aprendizado, da leitura, da escrita. Ele utilizou os games como recurso para reabilitação e otimização cognitiva. E ele pôde comprovar, olhem só, mudanças nos circuitos neurais que enfatizam a recuperação cognitiva e comportamental após uma lesão do sistema nervoso. Os alunos que participaram desse estudo tiveram melhoras consideráveis, principalmente na aquisição da linguagem escrita e linguagem falada. Esses são apenas alguns exemplos de crianças impactadas pelos jogos, que tiveram suas vidas transformadas por meio dos jogos. E você também pode fazer isso, porque muito possivelmente você está nos assistindo, eventualmente tem interesse também em desenvolver um jogo para ser usado na educação especial. A notícia boa é que você está no lugar certo. E aí eu gostaria de deixar algumas dicas para quem tem interesse de entrar nesse mercado e quer começar a desenvolver, não apenas pela questão comercial, mas também pelo propósito que está por trás disso, de poder impactar realmente a vida das crianças e talvez até de um público adulto também. 3 pontos importantes. É importantíssimo conhecer o público que vamos trabalhar, as características da deficiência que queremos trabalhar. Para isso, uma dica de ouro: faça parcerias, procure um especialista, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo. Eles poderão te ajudar muito naquilo que você não conhece, que você não domina. Inclusive, até para testar o jogo depois com os próprios pacientes. Terceiro, escolha uma plataforma, Android, plataformas móveis, naturalmente as mais usadas por esse público, mas você pode ter dificuldade para gerar receita, porque são jogos para nichos muito específicos. O pagamento único talvez ainda é o mais rentável para esse tipo de recurso. Outros modelos são menos adequados e não são recomendados. Por exemplo, seria muito estranho se no meio do jogo aparecesse uma publicidade para esse aluno, por exemplo. E aí eu também aproveito para colocar à disposição a nossa plataforma, que é uma plataforma consolidada já no mercado de educação especial. São mais de 60 mil licenças vendidas, mais de 400 mil alunos que já foram impactados. Se você tem interesse de falar conosco, conhecer mais o nosso ecossistema, entender como funciona a nossa proposta, entre em contato através do nosso site. Nós temos uma página dedicada aos desenvolvedores. Faça o seu cadastro, marque uma conversa conosco, que nós podemos desenvolver uma parceria e produzir muitos recursos para a educação especial, para justamente poder impactar esse mercado que é tão necessitado de recursos e que busca todos os dias coisas novas, o uso da tecnologia, porque a gente sabe que isso pode impactar muita gente, muita criança, e a gente pode transformar muito a vida dessas crianças. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu vou deixar aqui agora um espaço para perguntas. Deixem as perguntas aí que a gente vai tentar responder à medida do possível. Cristiano, é um prazer poder estar junto com você, analisando todos esses retornos, né, do quanto o game pode trazer na acessibilidade e também um painel junto com a Su, maravilhosa. A gente tem algumas perguntas para você, beleza? Como pensar um design inclusivo que possa caber no orçamento do desenvolvedor independente? Pensando, por exemplo, em acessibilidade para crianças cegas ou que tenham baixa visão. O uso de games para crianças cegas ainda é um desafio muito grande. Realmente necessita de muita pesquisa,
eu reforço aqui que talvez o primeiro caminho seria procurar um especialista, procurar uma instituição que trabalha com pessoas cegas, que tem conhecimento técnico, que pode orientar, e pesquise também referências. Já existem muitas ofertas no mercado de produtos ou tecnologias que eventualmente podem ser utilizadas dentro de um jogo também. É um desafio muito grande, precisa de pesquisa, precisa de teste. Mas, por outro lado, quando a gente fala de educação, a gente fala muito de jogos casuais, jogos que são mais fáceis de desenvolver, que são mais rápidos de desenvolver, e, obviamente, o retorno para isso também vem num espaço de tempo menor. Então, em poucos meses, hoje, é possível desenvolver um recurso independente para qual público que a gente se propõe. Então, vamos para a próxima pergunta. Como são oferecidos os cursos para uso do Playtable em escolas regulares? Nós temos hoje uma formação específica para professores da rede regular e temos uma formação voltada para profissionais que trabalham com educação especial. Hoje, por conta da pandemia, essa formação é feita totalmente de forma remota. Todos os nossos clientes, uma escola, quando adquire, ou uma prefeitura, quando adquire a nossa plataforma, ela tem acesso ilimitado a essa formação, todos os professores da rede podem fazer essa formação, e ela é importantíssima, porque muitos professores não tiveram essa formação lá durante a sua graduação. Então, eles precisam desse apoio para entender como inserir esses jogos dentro do seu planejamento. E essa formação fica disponível, os professores podem, inclusive, usar como reciclagem, né? Sempre que necessário, eles podem repetir a formação, e com isso eles vão se sentir seguros em inserir tanto a nossa tecnologia, como os jogos de forma geral, dentro da sua rotina, dentro do seu planejamento. Bacana, então vamos para a nossa última pergunta. No processo de criação de jogos, vocês têm algum apoio de profissionais da parte da saúde? Bom, boa parte dos profissionais que atuam com educação especial são da área da saúde. Um exemplo, a própria fonoaudiologia. Ela tem um braço pedagógico, mas ela tem também a sua área principal é voltada para a saúde, assim como toda a parte de terapia ocupacional, principalmente voltada para a reabilitação. Ela está toda centrada dentro da área da saúde. Além de nós termos parceiros, nós temos já uma rede de clientes que utilizam os nossos produtos há muito tempo e nos dá feedbacks constantes para justamente melhorar os recursos e também desenvolver novos recursos, novos jogos, de acordo com necessidades mapeadas pelos próprios clientes. Essa rede nos apoia tanto em testes, né, quanto direcionando e nos orientando como desenvolver determinados recursos. Legal. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu só estava te testando, só para ver se você estava atento. Agora sim a gente vai para a última pergunta, porque tem muita gente fazendo várias questões sobre o seu conteúdo. Bora lá, então. Costumam aplicar métodos como design thinking ou então prototipagem junto das crianças para projetar? Sim, com certeza isso é muito importante. O primeiro protótipo nós fazemos, inclusive, de forma física, para testar o conceito, para entender se a criança absorveu aquilo que a gente está propondo, porque o protótipo físico a gente consegue desenvolver de forma muito rápida e a gente consegue validar muita coisa. Depois a gente vai realmente para um MVP, para um protótipo digital, até realmente a gente estruturar o game design, estruturar o projeto em si. Então, essa parte é importante. Claro que nós temos uma bagagem muito grande e muitas coisas nós já testamos na prática e nós já temos um conhecimento técnico. Então, muita coisa a gente não tem necessidade de testar hoje. Mas uma proposta nova, ela precisa ser testada tanto pelas crianças quanto pelo profissional que vai utilizar. Isso é fundamental. Para as crianças, ele precisa ser divertido, estar condizente com a faixa etária, com o nível daquela criança, e para o profissional, tem que estar alinhado com a metodologia que ele usa. Então, isso é fundamental e é o primeiro passo para a gente pensar no projeto. Tá certo, então, Cristiano. Eu queria agradecer e principalmente parabenizar você por esse projeto tão necessário para que a gente construa um futuro cada vez maior e melhor.